Oi pessoal, eu sou o professor Gustavo Wildes, professor de Biologia pela Rede Estadual de Ensino e vou resolver junto com vocês aqui a questão 5 da semana 2 do Plano de Estudos Tutorados. Essa atividade é da turma do primeiro ano do ensino médio de Biologia. A questão então, da PUC de São Paulo pede o seguinte: analise as equações 1, 2 e 3 a seguir. Então vamos fazer isso, vamos analisar. Só que antes vou dar uma dica para vocês, né? Quando forem fazer prova de biologia e ter contato com uma questão igual essa aqui, que tem equação química, não se assustem, não desanimem, né? Aqui a gente não quer, e eu falo desanime quem obviamente tem dificuldade com balanceamento de equações e com a química mesmo, tá? Então, para esses alunos, não fiquem preocupados, porque aqui é uma questão de interpretação da equação já pronta, né? Não vai precisar fazer balanceamento. Na grande maioria das questões, só vai precisar que você relacione essas equações com processos biológicos que acontecem aí na natureza, relacionando com seres vivos. Então, continuando essa dica aí, se familiarizem com os ciclos do carbono, do nitrogênio e da água, que são os três principais que caem em questões, né? E também relacione esses ciclos, né, desses elementos com os processos naturais que ocorrem aí com a participação de seres vivos. Tá ok? Então essa é a dica para fazer uma questão como essa, para resolver de forma correta, né, sem muito pânico aí na hora da questão. Então vamos lá. Já que é para analisar, vamos analisar. A equação 1, ela tem aqui dois reagentes, né, o CO2 e a água. E após a setinha, né, que mostra o sentido que a reação química aconteceu, é formada então como produto a glicose, C6H12O6, oxigênio e água. Aí o que vocês têm que fazer é o seguinte: qual organismo vivo, né, qual processo biológico que acontece isso aqui, pegar o CO2 e a água e transformar num composto orgânico? Quem faz isso? Quando que a gente estudou isso, né? Então, parabéns quem lembrou da fotossíntese das plantas, né? Aquela velha frase que eu não gosto de usar no ensino médio, mas que no ensino fundamental ela ajuda os alunos a entender, que é: as plantas produzem o seu próprio alimento, né? Então, o que é isso? Na verdade, a fotossíntese é seres, né, plantas, bactérias, algumas bactérias e as algas, elas conseguem converter compostos inorgânicos, né, que é o CO2 e a água, em compostos orgânicos. Essa é a o verdadeiro sentido da fotossíntese. O produzir o próprio alimento, ele é interessante, essa frase, só no inicinho, quando é a primeira vez que a gente está estudando isso. E é o que está acontecendo aqui, ó, né? Então, isso aqui tem a ver com o ciclo do carbono, da água também, mas o principal aqui é o carbono, né? E o processo é a fotossíntese. A equação 2, eu já não tenho a presença de carbono. Eu tenho dois reagentes aqui, né? Um deles é nitrogenado, que é a amônia, mais o oxigênio, dando uma reação química aqui como produtos dela, o ácido nítrico e a água. Onde que eu vejo isso na natureza? Em qual matéria de biologia que a gente viu a amônia, que é uma coisa tóxica, né? Que chega até a desmaiar as pessoas, né? Que é um gás bem irritante, bem tóxico, que o organismo consegue converter ele em outra coisa, né? Então a gente estuda isso no ciclo do nitrogênio. Esse processo é feito por bactérias no solo, que é a nitrificação, tá? Então, quem já estudou deve ter lembrado aí agora disso, né? E quem não estudou, mais uma dica aí: ciclo do nitrogênio, né? Estudem ele parte por parte, cada processo, em que o nitrogênio está sendo convertido ali, né? Porque é importante para as provas de biologia. E a terceira equação, né, ela tem como reagente a glicose, né, e sendo transformada em
C2H5OH. Olha o OH aí no final, né? E ele indica que é um álcool, né? Essa aqui é a fórmula do etanol. Também é produzido CO2. Qual organismo, qual processo, né, na natureza envolvendo seres vivos que consegue pegar coisas doces, né, açúcares, e transformar em álcool? Quem faz isso? Então, parabéns quem pensou na fermentação, lembrou disso, né? Os organismos mais clássicos aí de serem citados em questões que tem fermentação são as leveduras, né? Principalmente os Saccharomyces, que é o nome do gênero, né? de alguns fungos aí que fazem pão, cerveja, né? Cachaça, enfim. Então, analisamos as 3 equações do ponto de vista da biologia. Então, agora vamos dar sequência aqui na questão que pede para analisar, assinalar a alternativa incorreta. Então, fiquem atentos aí, ele quer a incorreta. A equação 1 representa de forma simplificada um processo realizado por organismos clorofilados. Ficou fácil agora de saber se isso é verdade? Ficou, né? Já vimos que é a fotossíntese, né? E são seres clorofilados, são plantas, algas e algumas bactérias. Então, verdadeiro. A equação 2 é realizada por certos tipos de bactéria e está relacionada com a ciclagem de nitrogênio nos ecossistemas? Verdadeiro também. Falamos isso, né, na hora que a gente estava analisando. Bactérias que fazem isso, um exemplo é a Nitrosomonas, né, um gênero de bactérias aí que consegue converter amônia em outros compostos orgânicos. A letra C fala que a equação 2 é realizada por animais em geral e não está relacionada com a ciclagem de nitrogênio. Então, uma dessas duas tem que ser falsa, né? Porque se uma fala que é relacionada com a ciclagem e a outra fala que não é, então, só por essa análise rápida que a gente já vê que ela é falsa. Outra dica que dá que é falsa porque está falando que não está relacionado com a ciclagem do nitrogênio. Olha o nitrogênio lá aqui na equação, ó, num formato sendo transformado em outro. Isso é ciclagem, é reciclagem, né? Quando eu pego o papel velho e transformo ele num jornal velho, transformo num artesanato, num cesto de frutas lá feito com jornal enroladinho. Então eu estou reciclando, estou transformando ele de uma coisa que perdeu a utilidade em outra. Então essa questão é falsa e já teríamos aqui nossa resposta da atividade. Mas será que a D e a E são verdadeiras, né, para poder a gente ficar tranquilo? Vai que tem um erro na questão e tem duas falsas. Então é interessante, se tiver tempo, né, na prova que você está fazendo, voltar e conferir se as outras estão realmente certas aqui, para ter uma só errada. A D fala que a equação 3 representa de forma simplificada um processo anaeróbico realizado por certos tipos de fungos, conhecido como levedura. A parte do fungo eu já falei, né, na hora que eu estava explicando a fermentação, né, o Saccharomyces é um exemplo de fungo, mas dá para a gente ver que essa frase é verdadeira também por esse processo anaeróbico aqui, que ela fala que essa equação é. Anaeróbico quer dizer que o oxigênio gasoso não participa em nenhum momento aqui, ele não é fonte, ele não é um reagente utilizado. E verdade, que é uma verdade, a equação 3, a glicose é convertida em álcool e CO2 e o oxigênio gasoso não participa hora nenhuma. Ah, mas tem o elemento oxigênio está aqui, o elemento sim, mas a molécula O2, né, não está presente. Então, verdadeira essa alternativa. E a E, né, as equações 1, 2 e 3 representam processos bioquímicos relacionados com a ciclagem de matéria nos ecossistemas. Sim, né, exatamente o que a gente está estudando aqui com essa questão, né, está aprendendo, né, que são os ciclos do carbono e do nitrogênio, os processos em que ele participa, né, em que o carbono está presente, ele sendo transformado, e quais seres vivos e processos biológicos estão envolvidos. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado da correção e nos vemos na próxima.